professora Tabita aqui com vocês para dar continuidade ao quê? Educação financeira. É isso mesmo, você que aceitou entrar com a gente, né, nessa jornada de se educar financeiramente, trazer conceitos importantíssimos para o seu futuro e, por que não, o seu presente, não é isso? E na aula de hoje, o que nós temos, prof? A gente está aqui nessa pegada, então, junto com a professora Iris, que vocês acabaram de ter momento com ela, né, trazendo muitas informações e dicas preciosas. Mas essa é a nossa aula 6, tá? E que vai tratar do que, prof? O que é educação financeira nas escolas? Qual é a importância dessa educação financeira nas escolas? Olha aqui para mim. A gente está construindo o quê? Um pensamento, um conceito, na verdade, vários conceitos que vão ser trabalhados aqui durante a construção dessa eletiva, tudo bem? E juntos, firmes, perseverando, nós vamos então aí nos tornar cidadãos conscientes, zelosos de todos os recursos que nos vêm à mão, tudo bem? Então vamos lá para ver esse conceito, o que é educação financeira nas escolas. Mas para isso a gente tem a habilidade dessa aula. E aqui, galera, eu quero que vocês tenham bastante atenção, tá bom? Para uma situação, ó. Quando a gente fala de habilidade, nós estamos falando de um itinerário formativo, correto? Então, aí a gente tem aqui uma sigla, ó. Vamos aqui. Canetinha, me ajuda a canetinha. EM, ensino médio, tudo bem? Aí você tem aqui, ó, IF, informativo ou itinerário formativo. E a gente, como está falando de algo relacionado à questão financeira que envolve conceitos matemáticos, nós vamos pegar a habilidade de mate, que é a matemática. E qual dessas habilidades, professora, que tem várias? Ah, é a habilidade 4. Então, qual é essa habilidade, prof? Reconhecer os produtos e os processos criativos, tá bom? Produtos e processos criativos por meio de fruição. O que é a fruição? Um ato que você faz, uma atitude que você tem, uma atividade que você vai fazer de forma produtiva, de forma prazerosa, tá bom? Então, aquilo que você vai se empenhar tem que ser feito com prazer, com dedicação, em relação às suas vivências. Você tem que ter uma reflexão crítica, tá? Na produção do seu conhecimento matemático e a aplicação no desenvolvimento de processos tecnológicos diversos. Vamos embora. Então, o que é a educação financeira nas escolas, professora? A gente tem um conceito aqui, olha lá. A educação financeira nas escolas se apresenta como uma estratégia fundamental para ajudar pessoas, galera. Escola é o local de pessoas falando com pessoas, construindo futuros cidadãos conscientes, tá bom? Então essas pessoas, a educação financeira nas escolas vai ajudar essas pessoas a enfrentar os seus desafios cotidianos e a realizar o que, gente? Sonhos individuais e sonhos coletivos. Então nós estamos aqui nessa situação, olha aqui para mim. Juntos, eu e você, vamos estar pensando e refletindo aqui. Não é uma aula de educação financeira, é um bate-papo muito legal sobre alguns conceitos que vão fortalecer pensamentos que você vai e atitudes que você vai tomar hoje, que vão refletir lá no futuro. Tudo bem? Joga lá na tela. Então vamos continuando aqui. Para que você pode estar se perguntando, né? Educação financeira nas escolas, né? Desafios. Que desafios eu tenho, prof? Olha aí a menina refletindo, né? Mas que desafios são esses? Eu nem trabalho, nem tenho um salário e muito menos recebo mesada. Então, apesar de você pode não receber mesada, mas você exerce atividades, não é verdade? Essas atividades que você exerce aí dentro do seu núcleo familiar vai, com certeza, se você deixar de fazer ou se você fizer, vai mudar a dinâmica dessas atividades dentro da sua casa. Ah, mas elas não são remuneradas, professora. Sim, mas você come, dorme, não é? Nesse local. Então você é participante de tudo isso, tá bom? Deixa eu ver se eu posso ser aqui alguma coisa. Ok. Então vamos lá. Você sabe quanto poderia ser investido em sua casa? Olha aí.
para realizar os reparos que você e seus pais desejam? Reparos, professora? Uma pia quebrada, né? Algum objeto que você quebrou, estava funcionando, um liquidificador, uma televisão, aí você teve que fazer ali, né, uma situação, remediar. Uma pintura de um quarto, de uma sala, de uma área, eu não sei, né? Não sei quais são as necessidades imediatas que você tem aí para fazer. Quanto é gasto em cada dia, em cada ida ao supermercado ou com a alimentação da sua família? Você já parou para pensar nisso? Todas as vezes que vocês, os seus pais, têm que procurar alimento, têm que ir em busca de supermercado, aquilo que não dá para ser suprido aí com as atividades da agricultura familiar para aqueles que trabalham dessa forma, tem que ir ao supermercado ou ao mercadinho, enfim. Quanto que é gasto em tudo isso, né? E se surgir um imprevisto na questão da saúde familiar, galera, por isso nós precisamos pensar na educação financeira. Imprevistos acontecem. Você viu aí a pandemia apareceu repentinamente e aí trouxe-nos várias situações. Quem estava trabalhando teve que ficar em casa, alguns serviços não dão para ser prestados dentro de casa, outros você consegue conciliar. E aí, teve pessoas que ficam sem trabalho, né? E aí, o que acontece? Você precisa se planejar, prever ou fazer uma previsão do futuro, tá bom? Muito bem, aí a pessoa ali na cama, né? Vamos continuando aqui. E os seus bens pessoais tão desejados? Como o computador, o celular, né? Então, tudo isso são necessidades que às vezes dá para esperar, às vezes não, né? Às vezes você precisa ali do celular para fazer as atividades da escola, né, para fazer uma pesquisa, mas você também tem aquelas necessidades que lhes tornam, são os momentos de fruição, ou seja, momentos prazerosos, curtir com a sua família no cinema, curtir com seus amigos numa festa ou comendo um bom lanche, né? Tudo isso tem que ser planejado porque são gastos, retiradas de um recurso financeiro para aquele momento que também deve acompanhar o nosso dia a dia. Tudo bem? Existe um decreto, esse decreto 7397, de 22 de dezembro de 2010. Eita, professora, faz tempo? Não. No seu primeiro artigo, ele diz o seguinte: fica instituída, é um decreto, tá? Que fica instituída a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Que estratégia é essa? Como é que se chama isso? ENEF. Com a finalidade de promover a educação financeira e previdenciária. Gente, educação financeira precisa fazer parte do seu dia, lá na educação básica, lá no ensino das criancinhas, tá bom? Porque faz parte, você precisa pensar como é que você vai utilizar os seus recursos financeiros, o que eu posso fazer, que estratégias eu posso obter para aumentar essa lucratividade dentro da minha família, né? Para poder sanar aqueles meus saidinhas com os meus amigos, né? Nos cinemas, enfim. Questão previdenciária e contribuir com o fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional. Aquilo que você faz dentro da sua casa, decisões que você toma, pode respingar aí, né, mais globalmente, tá? Ai, professora, sim, porque você pode fazer um financiamento, você pode entrar numa situação de débito para o governo que vai ser complicado, vai modificar toda a expectativa do seu futuro, tá bom? E a tomada de decisões conscientes por parte dos quê? Dos consumidores. Somos nós, eu e você vamos ser sempre consumidores, né? Então vamos lá. E a diferença, então, da educação financeira para a educação matemática? Tem? Tem. Olha aqui. A matemática financeira, que não é o foco da educação, né, financeira desse nosso momento agora, mas a gente precisa esclarecer isso. A matemática financeira, ela vai utilizar os conhecimentos matemáticos para análise de questões que estão ligadas ao quê? Ao dinheiro. Por isso que você vai ter como a matemática aqui como uma ferramenta para você compreender algumas situações. Como o quê, professora? Acréscimos naquilo que você está utilizando. A gente teve aí, né, a questão dos acréscimos nos combustíveis, né? Desconto. Quem nunca pechinchou, né, moça? Tem desconto? É R$10, mas tem desconto? Quantos por cento de desconto, né? Os juros simples, juros compostos fazem parte do nosso dia a dia, tá? Nas nossas aquisições, em momentos de negociações, tá bom? Você é um negociante.
É assim, quando você pede um desconto, você está negociando, né? Às vezes você consegue, às vezes não. Mas vamos lá. Mas você pode estar novamente se perguntando: e onde eu posso aplicar esses conhecimentos, professora? Ai, meu Deus, que desespero! Matemática, agora eu tenho que estar em todo canto. Tá, sim, e é prazeroso, tá? Ter esses conceitos. Então, os conceitos de matemática financeira são aplicados em situações cotidianas, como os reajustes dos preços, né? Como a gente falou ali, a questão dos combustíveis, que para quem tem automóvel, quem não tem, mas você sempre vai estar utilizando esses recursos, tá? Empréstimos e financiamentos. Ah, professora, mas eu não trabalho com isso, mas os seus pais, né, podem, às vezes, se sujeitar a entrar nessa vivência de empréstimo e de financiamentos para tentar a realização de um sonho da família ou investir num sonho seu, não é? Então, vamos lá. Já a educação financeira está relacionada à formação, gente, que coisa linda. A formação do sujeito, do indivíduo, da pessoa, enquanto que cidadão conscientes, com uma relação harmônica com o dinheiro. Eu preciso me relacionar bem com esse dinheiro. Eu preciso saber como eu vou utilizá-lo. Ah, eu tenho essa quantidade de dinheiro, mas como é que eu vou administrar isso, né? Ou seja, aprender a consumir melhor para poder se planejar a longo prazo, o que vai permitir ao sujeito gerir a sua própria vida. Quão importante é você saber ter essa autonomia de gerir, de fazer a gestão de todos os recursos financeiros. Ah, mas lá na minha casa quem manda tudo, quem controla tudo é o meu pai, mas você pode sim participar disso com algumas sugestões, algumas dicas daquilo que você está pegando de conceito aqui nessa aula. Olha que legal, né? Então, planejar faz parte do que a educação, a proposta da educação financeira trazida nas escolas, tá bom? Você começar a se organizar para o seu futuro. E isso é uma das competências propostas na Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Então, vamos aos objetivos dessa temática, né? Dentro das escolas. A educação financeira nas escolas apoia-se em 7 objetivos, que estão intimamente ligados às dimensões espacial e temporal. Então, presta atenção. São 7 objetivos ligados às questões espacial e temporal. E aí, o que são essas dimensões? Na espacial, ela vai se referir em um conceito, né? Como os conceitos de educação financeira são tratados, tomando-se como ponto de partida o impacto das ações individuais. Preste atenção. Você lá no seu seio familiar, dentro da sua família, você toma uma atitude. Você pega um dinheiro ou solicita um dinheiro que estava planejado para uma determinada situação e que você diz, não, eu quero satisfazer a minha necessidade aqui. Uma ação individual que pode comprometer todo o núcleo social, ou seja, dentro da sua família. Tá bom? Isso é a dimensão espacial. E a educação financeira pode ser aplicada tanto para essa questão, quanto também para a dimensão temporal. Já trata dos conceitos que são abordados a partir da noção de que as condições, ou de que as decisões tomadas no presente vão afetar o futuro. Tá bom? Então, vamos dizer que a pessoa está numa determinada localidade e aí a família decide ir para uma outra localidade. Haja uma necessidade de mudança de endereço, tá bom? Seja por causa do trabalho da mãe ou do pai, aí toda a família, o núcleo da família vai se deslocar para uma outra comunidade, que pode ser num bairro, pode ser num outro distrito, enfim, tá bom? E o que vai acontecer? Só que a faculdade, a universidade que você pleiteia, né? Pública, ela continua lá onde você estava. Então, isso pode trazer para o seu futuro, afetar em parte, vou ter que me deslocar, vou ter que investir mais dinheiro, porque vou ter que sair de um local para outro. Então, tudo isso tem que ser pensado, planejamento é a palavra, tá bom? Tudo isso tem que ser analisado. Quantos filhos ainda para se formar, todas essas questões. Há 4 objetivos relacionados, então, à dimensão especial. Das 7, que a gente falou, 4 estão relacionados aqui à espacial. Quais são esses objetivos? Formar para a cidadania. Eu preciso ter, né, construindo aqui dentro dessa letiva, você precisa se tornar e saber o seu papel como cidadão.
do nosso país. Ah, mas eu não gosto da questão política, eu não gosto de estudar a questão financeira, mas você é cidadão, faz parte, as suas decisões influem dentro do seu núcleo familiar e influem também para as ações lá no futuro, tá bom? Ensinar a consumir e a poupar de modo ético, de forma consciente e responsável. Tem gente agindo de forma irresponsável em relação aos recursos que são trazidos para dentro de casa. E aí começam a colocar situações e começam a colocar problemas, criar problemas, ou aumentar esses problemas discutindo coisas que você precisa estar solucionando e não falando do problema. Crie estratégias para tentar solucionar, né? Oferecer conceitos e ferramentas para a tomada de decisão autônoma. Gente, a gente está sempre batendo nessa tecla e vai bater, tá? Eu tenho que gerir os meus próprios recursos, eu tenho que agir de forma autônoma, baseada numa mudança de atitude. A partir dessa seletiva, você tem que começar a pensar e vivenciar situações e momentos que você vai ter que se decidir, você vai ter que pensar não só no momento, mas no futuro. O que essa minha decisão hoje pode influir lá no meu futuro? Ah, professora, mas eu estou aí pensando no meu projeto de vida. A gente vai ver na consequência aqui das aulas, a gente vai falar sobre essa questão também, tá bom? Formar disseminadores. Você é um disseminador a partir de agora. Você vai ver aquilo que vai ser trabalhado dentro dessa eletiva e vai poder trazer algumas orientações para os seus familiares. Lógico, com todo jeitinho, né? Na medida que te derem a abertura para isso, tá bom? E aí a gente tem os outros três objetivos relacionados já à dimensão temporal. Quais são elas, prof? Olha lá. Ensinar a planejar em curto. Ah, mas eu não planejo. Pois é, tem que começar a planejar. Faça pequenos planejamentos, planejamentos de médio e planejamentos de longo prazo. Desenvolver a cultura de prevenção. Sabe aqueles imprevistos? Se você estiver prevenida para os imprevistos, você vai... Ah, você não sabe qual é a dimensão financeira desse imprevisto. Pô, perfeito. Às vezes não tem como a gente medir isso, mas eu posso fazer algumas... pensar em algumas situações e começar a guardar alguma coisa, né? Proporcionar a possibilidade de mudança na condição atual. O que eu posso fazer hoje para resolver ou mudar a situação financeira da minha família? Como eu posso contribuir, não ser simplesmente uma pessoa que está ali fazendo algumas atividades? Eu preciso contribuir, eu preciso dar de alguma forma, realizar um trabalho, tá? Que muitas vezes a gente faz realização de trabalho, nem sempre elas têm um retorno financeiro. Mas como é que eu posso ajudar para amenizar a situação, né? E aí, galera, a gente vai finalizando aqui, olha aqui para mim, a aula, né? Aula não. Vamos tirar esse termo pesado. Esse momento de conversa. Eu espero que você tenha compreendido o seguinte. Eu, dentro do meu seio familiar, sou importante. Sou um cidadão. Aquilo que eu exerço, aquilo que eu estou aprendendo, eu posso sim contribuir. Para quem? Para a minha comunidade. Eu posso trazer uma ideia, né? Ou eu posso começar uma ação local na minha escola ou na minha rua, com os moradores, né? Os meus vizinhos. Posso começar a realizar alguma atividade que vai contribuir com toda a questão dos benefícios que a gente pode não colher naquele momento, mas no futuro. Por exemplo, você pode dar algumas dicas na escola mesmo, realizar algumas palestras, falando da questão da economia, falando da questão de não gastar tanta energia, ou como você pode utilizar a água de forma mais adequada. São coisas pequenas, tá? É isso que a gente quer que você entenda. São atitudes, mudanças de atitudes. Pode ser 1%, mas a longo prazo vai surtir efeito. E efeitos positivos para a sua vida, tá bom? Então, eu espero que você comece, então, a pensar, a mudar aí as suas características, né? Começar a dizer assim, não, eu tenho que pensar de forma autônoma, eu tenho que pensar em como eu vou gerir ou como eu vou ajudar na gerência, né? Na gestão dos recursos financeiros. E nas outras aulas, a gente vai ver como que eu vou conseguir fazer isso. Como que é esse planejamento?
Como é que eu começo a me organizar dessa forma? Ah, professora, mas eu já estou pensando, já estou me planejando para os meus estudos. Você está pensando no futuro se você está fazendo isso. Agora, se você não consegue se organizar nos seus estudos e nem em relação à questão financeira, você está perdendo tempo, tá bom? Então, vamos lá? Mãos na massa, tá bom? E a gente vai ter aí nosso mão na massa. Eu espero que vocês realizem a atividade, reflitam em todos os pontos, tá bom? Trabalhe com afinco. Beleza, galera? Então, a gente se encontra na próxima, nosso próximo encontro aqui da Educação Financeira. Beijo no coração. Tchau, tchau!